TV Clube Pernambuco. Tá na Clube, tá bom demais. Primeiro Jornal Pernambuco. Oferecimento Casa Decor com melhor custo-benefício. Conjunto de estofados luxo 100% couro legítimo 299 mensais. Olá, muito bom dia. O primeiro Jornal Pernambuco desta quinta-feira está apenas começando. Confira os destaques da edição de hoje. O preço da carne registra no mês de agosto o maior aumento dos últimos 10 anos. Ventos de agosto levam areia e destruição em parte da orla de Olinda. O número de pessoas que compram pela internet em busca de economia é cada vez maior. Quinta-feira, 16 de agosto de 2007. Está no ar o primeiro Jornal Pernambuco. E aqui no estúdio vamos conversar sobre a situação da educação no estado. O nosso entrevistado é o secretário de Educação, Danilo Cabral. E você pode participar da nossa conversa e dando a sua dúvida, é só ligar para o 2125-5125. Os servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco estão em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada durante a assembleia realizada ontem à noite e reuniu cerca de 350 trabalhadores. Os servidores reivindicam, além do plano de cargos e carreira, o aumento imediato de 37% nos salários e 37% nos salários e também de mais 30% parcelados em 4 anos. A partir de hoje, apenas os servidores essenciais vão ser oferecidos pelo tribunal, como, por exemplo, pedidos de serviços essenciais, como pedidos de habeas corpus, relaxamento de prisão, arbitramento de fiança e apreciações de mandados de segurança. O vento e as ondas fortes do mês de agosto têm deixado a população em alerta. A maré com mais de 2 metros e o vento de 35 km por hora fizeram muitos moradores da Praia do Janga, no Paulista, ficarem assustados. O mar causou destruição em vários pontos do litoral norte. Na Praia do Janga, em Paulista, região metropolitana do Recife, o muro de contenção do calçadão não resistiu à força das ondas. A água do mar alcançou a rua. Bancos de concreto foram quebrados. Postes de energia elétrica derrubados pelo vento. Nem a caixa d'água em cima da casa resistiu. Para quem mora no lugar, o sentimento foi um só. Dá medo, dá medo. Esse problema vem se alastrando desde 2003. Quando chega a maré de agosto, é esse perigo. Na beira-mar de Olinda, a areia invadiu o asfalto. Funcionários da prefeitura tiveram de varrer a avenida para evitar mais estragos. Transtorno para comerciantes e moradores. O mar está vindo buscar o espaço dele, que tiraram, não é isso? A combinação vento forte e maré alta foi o que causou a destruição. De acordo com o Instituto de Meteorologia, o vento, que normalmente alcança os 10 km por hora, chegou a 35 km. E o mar subiu mais de 2 metros. Segundo os meteorologistas, este é um fenômeno característico do mês de agosto, quando o vento fica mais forte no nordeste do país. Mas um anticiclone, ou seja, um centro de alta pressão atmosférica, causou a mudança no clima. E ela aumentou de intensidade e fazendo com que você tivesse um contraste térmico maior entre o litoral e o continente, fazendo com que os ventos aumentassem de intensidade e contribuindo, inclusive, para que a ressaca, a tendência é que você tenha cada vez mais fenômeno modificado em parte do globo, onde a temperatura, o aquecimento está sendo maior. Por isso, muitos moradores da orla da região metropolitana do Recife resolveram fugir do avanço do mar. O empresário Silvio diz que a saída é vender a casa. Além do medo de ser engolido pelo mar, né, existe a preocupação do patrimônio que muitos construíram ao longo da vida, vendo ser assim destruído. O laudo do Instituto de Medicina Legal apontou como embolia gordurosa pulmonar a causa da morte da juíza Rosiane Padilha, de 34 anos. O resultado do exame mostra que Rosiane também sofreu edema e infarto hemorrágico no pulmão durante uma cirurgia de lipoaspiração realizada no último dia 24 de julho. De acordo com o delegado de Boa Viagem, Evaristo Neto, que investiga o caso, o laudo
não é conclusivo para apontar se houve erro médico que operou do médico que operou a paciente, o doutor Fábio Nóbrega. O delegado solicitou à família o prontuário e a ficha médica da juíza serão encaminhados ao Ministério Público. A análise dessa documentação é que vai decidir ou não pelo indiciamento do médico. Veja agora o que é manchete no Diário de Pernambuco e também em outros jornais do país. No Diário de Pernambuco você encontra Petrobras cadastra 20 mil para a refinaria. Juiz proíbe corte de luz por dívida antiga. Bebê morre sufocado com o peso da mãe. E o Correio Brasiliense traz: tensão no mercado faz dólar passar dos R$2. Folha de São Paulo: bolsa cai mais 3,19%. Dólar passa de R$2. O Estado de São Paulo também destaca a turbulência da economia. Dólar vai a R$2,03 e Lula diz que crise não afeta o Brasil. Jornal do Brasil: governo explora a crise para manter a CPMF. Uma rede de lojas de departamento vai inaugurar 2 filiais em Pernambuco e vai contratar profissionais. Veja as vagas. Terminam hoje as inscrições para os candidatos que querem trabalhar em uma loja de departamento. É que a Rede Líder está contratando profissionais para trabalhar como operador de computador, atendente comercial e operador de caixa. 2 lojas vão ser inauguradas em novembro, uma no Recife e outra em Jaboatão. As inscrições são feitas apenas pelo site www.lider.com.br. E vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente conversa sobre o futuro da educação no Estado. E você pode fazer a sua pergunta ligando para a TV Clube, número 2125-5125. Agora no Recife, 7h36. As Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco abrem hoje inscrições para o vestibular de ensino à distância. Até o dia 5 de setembro, os estudantes devem preencher o formulário pela internet e pagar uma taxa de R$40 em qualquer agência do Banco do Brasil. Estão disponíveis 850 vagas em diversos cursos. O listão dos classificados será divulgado até o dia 2 de outubro. Informações pelo site www.corveste.com.br. Nos últimos 6 meses, 8 diretores de escolas estaduais foram afastados. A decisão foi tomada depois que a Secretaria de Educação recebeu denúncias de irregularidades nas prestações de contas e desvio de verba pública. Para conversar sobre essa medida e também sobre a situação da educação em Pernambuco, a gente recebe Danilo Cabral, secretário de Educação do Estado. Lembrando que você que está em casa pode participar da nossa conversa ligando aqui para a TV Clube. O número é o 2125-5125. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Beto. Obrigado por ter vindo. Como é que, antes da gente falar dos diretores, como é que está a educação do Estado depois dessa turbulência toda de greve, de escolas interditadas? Veja, estamos superado esse período do processo de negociação salarial entre o governo e os servidores. Foram 54 dias de greve, 28 dias úteis que foram perdidos pelos alunos. Estamos no esforço agora de justamente fazer a reposição desse período. A preocupação do governo é garantir que o aluno tenha o mínimo que é o seu direito, que é o direito aos 200 dias letivos. A gente já sabe, Pernambuco todo conhece o estado em que se encontra a educação aqui em Pernambuco. O MEC já apontou a pior qualidade de ensino do país. Então, se o aluno já não tem uma boa qualidade, a gente tem que, no mínimo, garantir a ele o que é o seu direito aos 200 dias. Estamos num grande esforço no sentido de fazer essa reposição de aula. O governador autorizou a convocação de 50 técnicos para fazer um acompanhamento de perto. O ano letivo vai até o dia 29 de dezembro, faltando o período de recuperação que deve entrar em 1º de janeiro. Mas a nossa expectativa e o nosso esforço é que a gente consiga retomar um ano de 2008 num patamar diferente desse que nós começamos, que
está sendo bastante difícil em função de um conjunto de problemas que nós encontramos, como você falou aí já, problema com as cobertas das escolas, falta de professores em sala de aula, problemas de laboratório de informática, enfim, todo um conjunto de problemas, né, que nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de identificar cada um desses e apontar os caminhos que a gente quer, a partir de 2008, começar num novo situação aqui no estado de Pernambuco. E mais problemas agora com esses diretores afastados, 8 diretores foram afastados por acusados aí de desvio de verbas públicas. O que de fato aconteceu? Veja, Beto, eu não quero fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Eu acho que essa é a primeira colocação que é importante a gente fazer. A secretaria, frequentemente, ela é demandada, ela atua tanto por iniciativa própria como provocado pela população, pela comunidade escolar, né, recebe denúncias a respeito de gestão das escolas, enfim, da rede de uma forma geral. E nós agimos quando recebemos essas denúncias. Então, a partir de conjunto de informações que nós tivemos e por iniciativa própria, nesses primeiros 7 meses de governo, nós identificamos 8 unidades escolares onde havia indícios de irregularidade administrativa, a partir de um relatório de inspeção. A legislação determina que a gente afaste esses diretores, né, seja designado outro para substituí-lo de imediato, que foi feito, enquanto corre o processo administrativo que vai apurar a responsabilidade. A esmagadora maioria desses problemas são problemas de natureza administrativa e financeira. Então, cabe a ação punitiva, como cabe também a orientação, né, que eu acho que é importante que a gente garanta também ao gestor que a maioria deles, esmagadora maioria deles, são pessoas bem intencionadas, né, que muitas vezes erram ali administrativamente por falta de orientação. Então, a Secretaria vai garantir também um processo de capacitação desses gestores para que eles não cometam mais erros. Temos gente querendo participar da nossa conversa. Rosemary de Boa Viagem. Bom dia, Rosemary. Bom dia. Eu gostaria de perguntar ao secretário se ele não acha uma incoerência essa reposição das aulas aos sábados e esse horário que ele botou abusivo, que uma vez que o aluno ele não está indo, porque o aluno trabalha. O aluno no sábado, pelo menos o aluno no sábado ele trabalha, ele carrega o frete, a menina ela faz a faxina, o rapaz da noite ele não tem condição de chegar na escola às 6 horas. E ao meu ver, secretário, esse horário de reposição está sendo uma incoerência, não foi pensado no aluno. Então, eu gostaria que o senhor estudasse, revisse melhor esse horário, para que essas aulas realmente fossem impostas. Porque o professor está indo para a escola repor as aulas, mas o aluno não está indo, então não está adiantando. Ok, obrigado, Rosemary. Acho em relação a isso. Então, secretário. Rosemary, não foi a secretaria que definiu o calendário, né? Existe uma lógica de respeito à autonomia escolar. A secretaria definiu apenas princípios e sugestões que deveriam ser decididas pela comunidade escolar. E aí, entendendo comunidade escolar, os pais, os alunos, os professores, né? São esse universo que está encaminhando a secretaria, a unidade central, qual o calendário cada escola vai ter. O que nós dissemos é o seguinte, como sugestão, aumente em uma hora a aula os turnos e utilize os sábados, finais de semana, para fazer a reposição, dando como limite para isso o dia 29 de dezembro, para que todas as escolas, dentro desses princípios, né, qualquer calendário que seja apresentado pela comunidade escolar, aprovado pelo conselho escolar, submetido à gerência regional, que está sendo acatado. Então, a decisão cabe aos alunos, cabe aos pais participarem também e cabe aos professores de cada escola. Cada uma tem sua autonomia para encaminhar. E compete a gente, a secretaria, fazer o acompanhamento para que efetivamente esse calendário seja respeitado. O senhor falou agora há pouco que a Secretaria de Educação vai oferecer capacitação aos diretores. Como é que está a qualidade dos gestores das escolas públicas, secretário? Bom, veja, na verdade a Secretaria, o sistema de educação, ele necessita de um suporte maior, em todos os aspectos, né? Tanto da unidade central, das gerências regionais, como dos gestores nas escolas. São 1.105 escolas que nós temos, né, que têm problemas do ponto de vista tanto da política educacional, que precisa de um suporte pedagógico também, como também do ponto de vista administrativo. Com relação a essas questões aí que você colocou do início do ano dos diretores que foram afastados, né, ainda ontem nós tivemos uma reunião técnica de nossa equipe com a equipe técnica da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, que inclusive a quem compete a fiscalização dos recursos públicos, né, e estamos montando um calendário para garantir capacitação não só para o diretor, mas também para o conselho escolar,
Porque o controle, ele começa dentro da própria escola, com um controle social, com a participação dos pais, dos alunos, e aí tem o controle da própria secretaria. Então a nossa meta é que a gente consiga qualificar, do ponto de vista administrativo e financeiro, os 1.105 gestores e o Conselho Escolar também, que vai fiscalizar. Além das capacitações que estão em curso nas outras áreas, só esse ano já foram mais de 7 mil profissionais da educação capacitados. A Secretaria recuperou escolas, tem recuperado, espera construir mais escolas? Veja, nesse primeiro momento, Beto, a gente está fazendo um grande esforço no sentido de garantir as condições mínimas, né? No início do ano, nós tivemos que interditar 72 escolas, a situação apresentava risco de vida às pessoas que nela estudavam ou trabalhavam. Então, o governador Eduardo Campos autorizou investimentos da ordem de 20 milhões de reais, existem mais 247 escolas que precisamos melhorar, que vai ser licitado também, e há necessidade também de novas demandas, também há. Agora, o que a gente estamos concluindo também é um geoprocessamento onde a gente identifique objetivamente onde há necessidade, né, como também tem escolas que estão ociosas, né? Tem escolas, nós temos 124 prédios alugados na nossa rede, né, que alguns deles mostram que não há demanda para aquela quantidade de alunos. Então, estamos fazendo um grande esforço no sentido de fazer esse reordenamento da rede, identificando onde é que tem vaga ociosa, onde é que tem demanda de vaga, para, a partir daí, definir os critérios, inclusive, de novos investimentos em construção de escolas. Secretário Danilo Cabral, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Beto. Veja agora como fica o tempo para hoje em todo o estado. Pernambuco deve ter uma quinta-feira de tempo nublado, com chuva e períodos de melhoria no litoral, zona da mata e agreste. Nublado a parcialmente nublado, com chuva em pontos isolados no sertão do estado. No Recife, a temperatura varia entre 22 e 27 graus. Na internet é possível encontrar uma infinidade de sites de compras. Lá se vende de tudo: livros, filmes, CDs, equipamentos eletrônicos, uma enorme lista de produtos disponíveis para o consumidor ao alcance de um clique. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Pernambuco, é cada vez maior o número de pessoas que compram pela internet. Essa ferramenta, muitas vezes, pode ser sinônimo de economia. Aparelhos eletrônicos, livros, CDs, uma variedade de produtos que atende a qualquer tipo de consumidor. Por isso, as lojas virtuais ganham cada vez mais espaço no mercado. O analista de sistemas, Saulo Barbosa, diz que há 2 anos virou um cliente virtual. Para ele, as principais vantagens são os preços baixos e a comodidade. Existem diversos benefícios. Um deles é a diversidade de produtos. Outros deles é a concorrência. Como existem muitos fornecedores oferecendo o mesmo produto, o preço do produto tende a cair um pouco, né? Outra também é a facilidade de você não ter que sair de casa e você receber o produto em casa, né? O jeito moderno de fazer compras chamou a atenção da Federação do Comércio de Pernambuco, que resolveu fazer uma pesquisa sobre o assunto. Das 553 pessoas entrevistadas na região metropolitana do Recife, 18% já fizeram compras pela internet. Entre os produtos mais vendidos estão os filmes e músicas, com 17,9%. Os equipamentos eletrônicos aparecem em segundo lugar, com 14,4%. E os livros, revistas ou jornais vêm em seguida, com 14,1%. Essa pesquisa mostrou, primeiramente, que existe um novo hábito. Esse hábito começa a tomar forma gradativamente. Em segundo lugar, que o comportamento por nível de instrução, ou seja, as pessoas de nível superior compram mais via internet do que as pessoas de nível secundário. E que há um equilíbrio entre os homens e as mulheres em relação ao consumo. Quanto à segurança nesse tipo de negociação, Saulo diz que nunca teve problemas, mas confessa que toma alguns cuidados. Eu não faço nenhuma transação com cartão de crédito. Eu faço ou através de boleto bancário ou através de depósito na própria conta do fornecedor. E esse fornecedor ele pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. E o prêmio do concurso 893 da Mega Sena acumulou novamente. A expectativa para o prêmio do próximo sorteio, que acontece neste sábado, é de 21 milhões de reais. Confira os números sorteados ontem. E vamos para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver que o brasileiro está gastando mais para comprar 1 quilo de carne. Agora no Recife, 7h51. O
brasileiro está pagando mais caro pelo preço do quilo de carne. O aumento é considerado o maior nos últimos 10 anos. 3,92%. Este foi o índice de reajuste em cima da carne bovina vendida no Brasil. O aumento em vigor desde julho é um reflexo do período chamado entre-safra da carne, que deve durar até o final de agosto. A alta nos preços é considerada a maior desde 1995, quando foi registrada uma elevação de 3,5%. Realmente está um preço muito mais salgado e realmente é uma coisa que a gente não passa sem ela e temos que comprar, não é? Subiu um pouquinho e tá... Mas a gente tem que fazer o quê? Sobe, mas a gente tem que comprar. Este economista explica quais os fatores responsáveis pelo aumento. Em primeiro lugar, existe a questão da entre-safra de pasto, né? Que é um fenômeno sazonal, né? Todo ano acontece, que se somou ao fato de que as exportações de carne bovina aqui no Brasil têm aumentado muito desde o final do ano passado. Não é? O que faz com que se abata muitos bois e no período posterior essa oferta se reduza. Então, esses dois fatores somados fazem com que o preço da carne bovina aumente muito nesse período. Ele diz ainda que o consumidor só deve perceber uma redução nos preços no final do ano e que a melhor saída para aliviar o bolso é adotar a substituição do alimento. A sugestão que se dá, não é, quando o preço de um determinado bem aumenta muito, né, é a sua substituição, não é, por outro bem, no caso a carne de frango, não é, que tem atendido as expectativas, já que, salvo engano, a carne suína também tem acompanhado um período de aumento de preço também. Mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de ataques cardíacos e derrames cerebrais no Brasil. Os números são do Ministério da Saúde. A hipertensão é também uma das principais causas de hospitalização, gerando um custo de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E este é um dos assuntos que será debatido a partir de hoje em um congresso aqui no Recife. Quem traz os detalhes sobre o encontro é a repórter Alessandra Sena. Ela está com o presidente da Sociedade Pernambucana de Hipertensão, Hilton Chaves. Muito bom dia, Alessandra. Bom dia, Beto. A expectativa dos organizadores é que cerca de 2 mil médicos, cardiologistas e profissionais da saúde participem do evento. Entre as discussões, novos tratamentos e também medicamentos para tratar a hipertensão e doenças do coração. A gente conversa agora com o Dr. Hilton Chaves, que é o presidente da Sociedade Pernambucana de Hipertensão. Dr. Hilton, durante o congresso, o que deve acontecer? Quais são as atividades do congresso? Bom dia. Bom dia. As atividades serão inúmeras, não é? O programa científico atende a todos os interesses: exercício físico, hipertensão na mulher, hipertensão no negro, hipertensão nos diabéticos, estudos inéditos como o estudo SESI do trabalhador da indústria brasileira, que nós fizemos uma radiografia desse perfil e há um percentual alto no trabalhador da indústria brasileira de hipertensão arterial, 27% são hipertensos. Enfim, se tocará bastante e de forma muito séria nas modificações do estilo de vida: reduzir peso corporal, reduzir ingestão de álcool, fazer exercícios físicos com regularidade, abandonar o tabagismo e reduzir o estresse e a obesidade. Esses são os grandes objetivos das modificações do estilo de vida. E além, é claro, de tomar seus remédios diariamente, porque hipertensão arterial não tem cura, mas tem controle. Doutor, é uma doença silenciosa. A gente pode dizer que muitas pessoas têm e nem sabem. As pessoas não sabem que têm hipertensão, a não ser que meçam a pressão com um tensiômetro. É uma doença silenciosa, mas que mata. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, porque 300 mil pessoas no país morrem por ano de acidente vascular cerebral, de infarto e de insuficiência renal. Doutor, a gente vai ter médicos do exterior também participando do congresso. Temos 4 convidados internacionais, um do Canadá, outro da Suécia, outro dos Estados Unidos, outro da Nova Zelândia. Então, essas pessoas trarão suas experiências acumuladas para fazermos aqui a troca de experiências e, em última análise, beneficiarmos o nosso paciente hipertenso, que é o mais que a gente quer nesse congresso. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Beto. Obrigado, Alessandra. E se você quiser saber mais sobre a hipertensão, a internet traz ótimas dicas. Confira. Na
página eletrônica da Sociedade Brasileira de Hipertensão, você pode tirar dúvidas sobre o que é pressão arterial e também saber se você tem pressão alta. Neste outro link, você pode copiar receitas específicas para hipertensos. Anote o endereço www.sbh.org.br. E o Primeiro Jornal Pernambuco fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento no Direto da Redação e também no Jornal da Clube, às 6h50 da noite. Para você, um bom dia e até daqui a pouco. Primeiro Jornal Pernambuco, oferecimento. 70 anos. Bandeirantes.